um tema que está em alta, né, que é a questão dos ataques aos ônibus em São Paulo, né? Tá rolando de novo isso. Cara, eu acho o seguinte, o que tá acontecendo no Brasil é que o crime organizado, ele tá subvertendo uma lógica, né? Se você tem um estado onde as pessoas que estão dentro daquele estado legitimam, né, as forças policiais para terem o uso exclusivo da força, e você vê que existem territórios dentro desse território onde as coisas são invertidas, a meu ver é um diagnóstico muito claro de que você tem um problema estrutural no país. Até domingo parece que foram 544 ônibus atacados, ataque feito com pedra. Cada vidro de janela custa quase R$ 5.000. A gente tem que entender que essas ações do crime organizado, elas não são exatamente lucrativas para eles de forma instantânea. Ah, quebrei a janela do ônibus, então ganhamos mais dinheiro. Não é isso. Mas ela é uma forma de propaganda. Ela é uma forma de demonstração pública de força. Aqui em São Paulo é algum movimento coordenado, PCC, alguma coisa assim? Olha, eu vou te dizer, cara, eu nem sei, eu não sei exatamente, eu até fiquei fora essa semana também, mas o que eu posso dizer é, se você chegar a esse ponto, é porque quem esticou a corda a ponto de você se sentir à vontade de fazer é o crime organizado. Eu vou te dizer, às vezes crimes que não têm necessariamente uma ligação direta com o crime organizado também acontecem por causa disso. A gente pode dar um exemplo, por exemplo, a gente tem um país que tem mais de 40 mil homicídios por todos os anos. E uma das defesas da esquerda é, não, isso aí muitas vezes é o homem que mata a mulher, é um crime passional. Vamos pegar um crime passional, vamos pegar um homem que mata uma mulher porque, sei lá, descobriu que ela traiu ele. Esse cara, ele comete esse crime, é óbvio, porque ele não teve educação, etc, etc, mas porque ele também entende que existe uma sensação de impunidade no Brasil, que se a mina dele traiu ele, é melhor ele matar ela e defender a sua honra, porque pra esses caras é isso. Se a mina me traiu e eu não matar, eu sou um corno, manso, não. Sim. Eu mato a minha mulher, porque eu sou um cara que eu tenho honra de ser defendida. Sim. É melhor pro cara fazer isso e se arriscar num sistema absolutamente ineficiente pra puni-lo, do que ele pegar e fazer, não, se eu matar eu tô fudido. Eu vou preso, ou em cana. Não. Então, isso vem muito por conta do crime organizado. O crime organizado fazendo essas propagandas e deixando os números do Brasil tão absurdos, fazem com que no imaginário popular as pessoas não pensem que crimes levam a consequências. Tá mais fácil cometer crime. Tá mais fácil e ele tá mais rentável. Tanto em termos financeiros, quanto em termos de imagem. Hoje, o cara que ele rouba uma moto e ele vai pro baile funk, ele é visto como herói. Pô, o cara roubou a moto, cara. Esse cara é pica. Esse cara eu quero ficar perto dele. Sim. As novinhas vão querer sentar nele. Entendeu? Na moto. E na moto, né? Então é isso, pra mim acho que tá muito claro. E aí eu vou te falar, cara, é claro que a solução ela não é simples. A solução não é somente mais repressão, mas a repressão ela faz parte também, né? Existe um estudo, inclusive, eu vi que o Wesley Ndelanougari publicou, e o Kim Kataguiri citou um outro estudo também que é muito interessante, que ele mostra o seguinte: a certeza da punição, às vezes ela é mais importante do que o tamanho da punição, né? Se você fala assim, cara, se você matar uma pessoa, você pega a prisão perpétua. Só que, cara, a chance de você ser pego é muito pequena. Isso é menos eficiente do que você falar pro cara, mano, se você matar alguém, a sua punição também não vai ser perpétua. Talvez você fique, sei lá, 5 anos na cadeia. Só que é certeza que você vai ser pego. Se você matar alguém, cara, o sistema, esse cara não mata. Esse contexto geral de... Eu até achei que fosse algo de protesto, mas não é. A demonstração de poder é uma coisa muito mais refinada, Sim. né? Muito mais... É diferente, Sim. né? Em 2006 você morava onde? Puta, no Rio. No Rio. Já tinha voltado Aqui em pro São Rio. Paulo teve o famoso salve geral em Isso. 2006, né? Eu tava na faculdade, eu lembro que a gente foi dispensado. Ó, pessoal, não vai ter aula hoje, porque o crime organizado tá mandando. Você tá de brincadeira, velho. Em São Paulo isso tá acontecendo? Porra, isso foi 2006, cara. Eu lembro bem disso. Eu fui pra casa indignado. Falei, mano, não tô acreditando. Tô indo pra casa porque um criminoso mandou. Loucura. Eu já ouvi outras pessoas falando sobre exportação do crime organizado. Quer dizer, o PCC Sim. já está se espalhando pelo mundo, né? Sim, principalmente Mas, em Portugal. então, como é que se sabe que eles estão por lá? Como é que prende e descobre? Cara, Tem brasileiro para lá, ó, a galera vem para cá. Como é que funciona essa cadeia de exportação do crime? Cara, uma boa pergunta. Eu não sou especialista nisso. Claro, Eu não eu vou sei. te dizer, mas eu vou te falar que eu tenho uma impressão de que isso nem é velado. Porque eu acho que, para o próprio crime organizado, compensa eles dizerem que eles estão em outros países. E eu vi, a gente reagiu na live, inclusive, uma operação policial, que os caras eram super sofisticados, velho. Os caras pegavam a droga, eles colocavam em pequenas lanchas. Dessas lanchas, eles iam para uma ilha. Dessa ilha vinha um navio, um navio, cara, transatlântico. Eles carregavam esse navio e levavam esse navio para Europa.
Cara, os caras estão com uma operação, bicho, transatlântica de tráfico de drogas, velho. Num navio gigantesco, né? E aí eu tava vendo, inclusive, aí sim, um especialista dizer que Portugal, por conta da língua mesmo, foi um dos países que eles mais se adaptaram. Eles estão grandes lá, né? Não à toa o Oroa ficou indo pra lá, tal, não sei o quê. E você vê, inclusive, nas lives, aí eu não sei se isso tem a ver diretamente, mas provavelmente tem, uma galera, uns brasileiros que vão pra Lisboa, e os caras ficam fazendo essas coisas, essas maloqueiragens. Os caras sobem em moto, tira escapamento, fica dando tiro Sim. com o Acelerador. acelerador, ficam empinando, indo na contramão e dando grau e não sei o que lá. E você fala, mano, nós estamos exportando não só o crime organizado diretamente, mas também toda a propaganda que fica em volta. A cultura, Toda a né? tosquice que tem em volta. Isso tá acontecendo, cara. Né? Isso tá acontecendo. Então, mais uma vez. E eu vou te dizer, cara, eu nem acho que esse seja um problema tão difícil de resolver, cara. De verdade. Eu não acho que o problema do crime organizado seja um problema complexo. Eu acho que o problema de corrupção porque aí o problema de corrupção você tá falando, cara, melhorar a qualidade de voto, você tá falando em criar classe média, você tá falando em criar indústria, e aí você tá falando de, cara, reformas institucionais profundas. Eu acho que aí é muito mais difícil. Eu acho que o enfrentamento ao crime organizado no Brasil, ele nem é uma coisa complexa. Eu acho que é só uma coisa que a gente está se omitindo. É como se essa mesa estivesse suja, eu tenho um pano para limpar, mas eu falo, não vou limpar, eu tô com preguiça, depois eu vejo isso. Não, é só você passar o pano que ela fica limpa. Eu acho que, no caso do Brasil, cara, nós temos efetivo policial, nós temos a inteligência da polícia que é maravilhosa, tá? Quando você vai ver a inteligência da GCM, é uma Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, cara, os caras sabem tudo. Os caras sabem quem são os cracudos, os caras sabem quem são as famílias dos cracudos, os caras sabem quem são os traficantes, os caras sabem quem são os aviãozinhos, os caras sabem tudo. Só que eles não têm poder de ação porque o Poder Judiciário os impede. Então, você fazer uma reforma no Código de Processo Penal e no Processo Penal, que nem é uma coisa muito profunda, você não precisa de uma nova Constituição. Você faz uma PEC onde a esmagadora maioria do Brasil concorda. Você muda esse sistema. E digo mais também, cara, você investir num grande presídio estilo Secote, que para os termos financeiros do Brasil não é um absurdo orçamentário. Você fala, pô, cara, nós vamos construir, sei lá, um muro para isolar a Amazônia. Beleza. Aí você tá falando, cara, um negócio, nossa senhora. Não, você construir um super presídio não é um absurdo para um país do tamanho do Brasil. Você construir um super presídio desse e não só os presos que vão ser enviados diretamente para lá, mas a propaganda que você cria a partir da criação desse presídio e de uma reforma penal que endureça as penas e dê mais certeza de que o cara vai ser punido, cara, eu acho que você transforma o Brasil em poucos meses. Eu acho que 4, 5 meses você transforma o Brasil. Na minha opinião, você está subestimando o problema no sentido de que você falou que a corrupção é o pior problema para ser resolvido e é graças à corrupção que a gente tem o crime organizado do jeito que a gente tem. Então teria que resolver. O que teria que resolver primeiro? O crime organizado ou a corrupção? Mais ou menos. É que eu acho que é o seguinte: é como se. Vamos supor que você está com 41 graus de febre. Você vai morrer. Você precisa resolver aquela febre. Ah, mas por que você tá com febre? Sei lá, porque você tá com uma unha encravada. Tô dando um exemplo. Isso realmente pode acontecer. Sim. Você tem que resolver a unha cravada, é óbvio que sim. Só que se você tá com uma febre de 41 graus, mano, você tem que ser jogado imediatamente numa banheira de gelo. Isso. Então você resolveu o problema do 41 graus de febre, não é complexo. Você joga você numa banheira de gelo, beleza. Aí é a unha encravada, agora nós vamos tratar. Então vai precisar de cirurgia, precisa de antibiótico. Então, novamente, eu vou pegar da Cracolândia e depois falar do crime organizado. Claro. Quando eu falo de Cracolândia, eu sempre falei isso. Para você resolver de fato Cracolândia, você precisa de reformas estruturais. Você precisa reformar o plano diretor, por exemplo. O plano diretor ele tem que ser mais permissivo. Enquanto você ficar empurrando pessoas para a periferia, você vai produzir pessoas que estão fora das melhores áreas da cidade para atendimento de educação, de saúde, de cultura, de segurança, etc. Então, Sim. plano diretor. Lei de zoneamento. Você não vai resolver o centro enquanto você tiver imóvel no centro pronto. O imóvel tá bom. Só que você não pode usar, porque a lei de zoneamento daquele lugar impede que a vocação daquele imóvel seja explorada. Então, vou dar um exemplo. Você foi para Barcelona. Barcelona, você tem muito imóvel tombado, que é utilizado como balada, museu, Isso. pizzaria. Tá, às vezes você tem uma casa, que era uma casa de um magnata, que, puta, ela tá tombada e aquilo lá tem uma vocação para ser, sei lá, uma casa de shows. Não pode porque o zonamento não permite. Então aquela casa fica abandonada. E, ó, eu vou dar um absurdo que é fora um exemplo que é fora da Cracolândia. Você lembra da casa da Hebe, né, que era no Morumbi? Sim. Eu não vou saber agora o valor, mas eu acho que na época ela foi estimada em 40 milhões de reais. Algo assim. É um elefante branco. Quem é que vai pagar 40 milhões de reais numa casa que foi construída, imagino eu, nos anos 70, 80, uma arquitetura já antiga. Um lugar onde você não pode construir um prédio, você não pode fazer um serviço ali. E se você comprar aquela casa, você vai ter que demolir e construir outra casa ali.
Então aquilo vira, numa área nobre da cidade, que é o Morumbi, um elefante branco. Sim. Por causa de lei burocrática do zoneamento. Então você não vai resolver Cracolândia enquanto você não resolver o zoneamento. Isso é verdade. Então, plano diretor, zoneamento. Outra coisa, pulverização da assistência social. Isso é outra coisa que eu sempre falei. Você não resolve problema de morador de rua concentrando essas pessoas no centro da cidade. Ao contrário, você tem que pulverizar. De onde você vem? Cara, vem de Carapicuíba. Você tem que atender o cara em Carapicuíba. Isso. Porque quem tira ele da assistência é a família, é o professor, é o amigo. E você tira ele de Carapicuíba, trata ele no centro de São Paulo, aí você isolou ele mais ainda. Aham. Né? Isso também não é da minha cabeça. Você vai ler qualquer estudo de qualquer lugar do mundo onde se trata de assistência social, o cara fala, o laço afetivo é fundamental para o cara sair da situação que ele está. Aí você entra na questão da apologia, Sim. né? O MC Pose, ele foi preso não só por isso, mas quando ele foi preso, as manchetes eram bem claras. A apologia ao crime e mais algumas outras coisas. Quer dizer, na mesma hora em que um cara artisticamente faz uma apologia ao crime, e na outra o cara também faz uma apologia ao crime, qual é a diferença? Por que o Léo Lins não pode ser preso e por que o Oruan, ou sei lá quem quer que seja, pode ser preso? Uma das coisas que mais me dá agonia é quando eu vou ver um debate ou ver alguém defendendo o que eu defendo da forma errada. E essa eu acho que é a pergunta que as pessoas mais erram na hora de responder. Mais erram. Por exemplo, eu lembro que uma das críticas ao projeto eu não lembro se era da Amanda ou era do Kim agora, era justamente essa parte da apologia às drogas, onde os caras falam, mas peraí, então, se a Rita Lee cantasse Lança Perfume hoje, ela tem que ser presa? E aí, vamos lá, esse debate, ele não é simples. Por isso que eu vou até falar pra todo mundo que tá assistindo, cara, eu gosto do projeto de lei anti-Oruan, eu quero defender. Entenda, não seja um moralista babaca, não ache que o debate é simples, porque ele não é. Uhum. Vamos lá, é uma coisa que eu sempre falo. Quando você vai tratar de qualquer tipo de censura, e sim, há de haver alguns tipos de censura no Brasil. Eu não sou a favor da liberdade plena de expressão. Como assim? Por exemplo, hoje no Brasil, eu não posso pegar e fazer um post assim. Eu acho que o nazismo é bom e nós temos que matar todos os judeus e todos os negros. Eu não posso fazer isso. Ah, então eu estou sendo censurado? Sim, eu estou sendo censurado. Então a censura nem sempre é uma coisa ruim. Às vezes a censura ela é necessária. Você não pode usar uma camiseta com uma suástica na Alemanha. E isso está certo. Você não pode você tem que ser censurado para isso. Então, quando você vai tratar de um projeto de censura, você tem que entender que sempre você vai tratar caso a caso. Não existe um balde onde você faz uma coisa genérica, que vai ter muita imprecisão. Então você não pode simplesmente falar assim, artistas que falarem de droga vão ser presos. Não pode, você não pode fazer isso, né? Só que aí, cara, como é que eu simplifico esse debate? Imagina que você tem uma linha de graduação, o que é muito permitido e o que é muito proibido. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e falar assim, Barba, eu acho o céu lindo, isso é muito permitido, tá certo? O Oruan, ele tá muito aqui. Ele tá muito no é proibido. Porque quando você pega o Oruan, o próprio MC Pose, né? E até uma coisa engraçada, olha só. O Oruan, ele deu um tiro de 12 e ele postou essa foto dele dando um tiro de 12. Isso é proibido. Você não pode dar tiro de 12 num ambiente que não é próprio para isso, no horário certo, com arma registrada. Você não pode. Vamos investigar o Oruan por causa disso. Vão na casa do cara, descobrem um foragido da justiça lá. Então, é toda uma série de correlações que você fala, não, isso aqui está ligado diretamente ao crime organizado. O Pose do Rodo, vamos lá. Por que ele está muito proibido? Olha todo o contexto. Número 1, ele já declarou que ele foi do Comando Vermelho. Ele está fazendo show num ambiente dominado pelo Comando Vermelho. A polícia não entra onde ele estava fazendo show. Ele estava, ele próprio, com uma arma na cinta, o que é ilegal por si só. Então, por exemplo, a arma é ilegal? Provavelmente é, mas mesmo que ela não fosse, o que eu duvido que não seja, mesmo que ele tivesse tirado a posse da arma, mesmo que ele tivesse feito tudo isso, ele não pode pôr uma arma na cinta e fazer um show. Se eu agora tenho uma arma legalizada e eu tô com ela na cinta, e aí, Barba, minha arma aqui, eu tenho que ser preso, eu tenho que ser... Eu não sei se isso dá prisão, mas isso não pode. É porte Tem que responder. Você vai responder. Essa questão, a subjetividade é que me pega um pouco nisso, entendeu? Quer dizer, o Léo... No caso do Pose, ele não foi preso apenas por apologia. Até porque, até onde eu sei, ninguém é preso por apologia, tirando o Léo Lins, que não vai ser preso no final das contas. O Léo Lins, ele nem foi preso por apologia, ele foi preso, entre aspas, segundo a interpretação daquela juíza, por ter cometido crime de fato. Não é que ele falou assim, é legal ser racista. Não, teoricamente, a juíza entendeu que ele foi racista de fato, o que eu discordo completamente, sim, óbvio. sim. Mas só pra você entender,
Você falou assim, isso realmente é um problema. Existe uma parte subjetiva em que alguém vai decidir. Quem que vai decidir? E aí é que está. O projeto de lei, ele nem pode mexer nisso. Nem o da Amanda, que nem trata de legislação penal. O projeto da Amanda é administrativo. O projeto da Amanda é até fácil de entender. E Assim, nem entender, não e nem o concordando ou do não, você Kim. entende fácil. Mas é que eu vou extrapolar um pouco, porque a Claro, nossa claro. intenção não é só o projeto, é ampliar esse debate. O do Kim, ele nem poderia também decidir quem vai decidir, porque teoricamente isso seria mexer em todo o sistema judiciário. Claro. Como que nós, sociedade brasileira, entendemos o sistema para que não cometa arbitrariedades injustas? Você tem a primeira instância, você tem a segunda instância, que é colegiado, você tem subir para outra esfera federal, enfim. Então você tem uma série de caminhos jurídicos Sim. para que a arbitrariedade seja aplicada com parcimônia. Entendeu? E isso não é uma coisa simples. E eu digo que não é só pra pra qualquer outra coisa. Eu vou te dizer, cara, é que tem coisas que são muito objetivas. Tipo assim, o cara matou, beleza. Ele é um homicida. Tem prova, tem vídeo dele matando. Ele assumiu que ele é homicida. É muito direto. A lei diz, é homicida, aplique-se esta pena. Tá tudo certo. Agora, existem inúmeros outros crimes tipificados na lei penal que dependem de uma subjetividade interpretativa. Sim. E o nosso sistema judiciário, ele entende isso de uma outra... Ele se baseia no direito romano, né, para que você dilua, né, a decisão de uma pessoa, né, em um espírito que aquela sociedade queira colocar nas leis. Agora, novamente, os nossos projetos, eles nem mexem nisso. Os nossos projetos, não só os que foram apresentados, mas os que a gente quer apresentar para o futuro, são projetos que visam tipificar aquilo penalmente, e o Poder Judiciário, a gente não mexeu nele estruturalmente. Entendi. Não é, volto a dizer, não é simples, mas é um Sim. caminho para você, pelo menos, sei lá, regularizar. Sim. Talvez ter algum tipo de tipificação. Sim. Você, No talvez... caso do Laurins, eu até estava conversando, por acaso, estava conversando com uma amiga esses dias. Ela falou: olha, cara, eu sou totalmente de direita, sou totalmente a favor da liberdade de expressão, mas uma coisa que eu acho que é arriscada, por exemplo, é você pegar uma mãe que tem um filho deficiente, ela tá sofrendo muito com aquilo, e por acaso ela cai num vídeo de Instagram ou de YouTube que contém esse conteúdo. Aí eu pensei uma coisa, tudo bem, é um brainstorm, cara, não me xinguem, Lógico. tá? Mas e se você tiver, por exemplo, um aviso antes do conteúdo? Por exemplo, hoje no Instagram, não é por força de lei, quando você vai ver um vídeo que uma pessoa se machuca, que nem... Se eu vi um vídeo de um goleiro que ele foi cair... Neuer agora, sim, foi e aí ontem. estrupiou tudo a perna do cara. Antes, você vê o vídeo, aparece lá, esse conteúdo é sensível. Você quer ver? Quero. Pum, aí você ativa. Isso não é lei. A plataforma entendeu. Isso. Talvez um aviso. Olha, esse conteúdo apresenta aqui piadas pesadas que podem te ofender. Você quer ver? E digo mais, cara. No caso do humorista da Luiz, isso se torna até uma propaganda do produto dele. Sim, Aí o cara, agora eu quero ver. Tem até que um é aviso. pesado mesmo, né? Exatamente. Então, eu acho que talvez isso seria, talvez, razoável. Olha, cara, você não vai contar piadas de... Olha, o pintinho que não tinha bico foi bicado e uma cambalhota. Haha. Não, você vai contar piadas onde você vai tratar de deficiências, você vai tratar de outras coisas que podem ser sensíveis. Vamos pôr um aviso? Pô, legal. Agora, censurar, o cara fala, você não pode falar, ou você tem que ser preso pelo que você falou, pelo amor de Deus. Aí, pra mim, novamente, na linha, ele tá muito aqui no permitido pra você ir lá e jogar ele pra esse lado, entendeu? Acho que a linha, ela, como eu falei, ela tem zonas cinzentas. No caso do Léo e no caso do Oro, eles não estão nas zonas cinzentas. Pra mim, é muito clara a interpretação. Tá. Entendeu? Você acha que a música do Oruan, do Pose, essas músicas que falam sobre crime, lembrando que a gente não tem só músicas sobre isso, mas enfim, estamos falando sobre esse ponto específico. Você acha que realmente converte pessoas para entrar no crime, ou você acha que talvez eles convertam mais, assim, como artista, para o cara da favela mirar ele e tentar sair daquela vida do crime para tentar virar um artista que também, de certa forma, as favelas têm muitos artistas sendo lançados o tempo todo, né? Sim. Não, cara, isso assim, isso não tem a menor dúvida. Assim, isso não é nem. Isso, de novo, isso não tá nem na zona cinzenta. Tá muito claro que uma pessoa que ouve uma música do Oruan, ele deseja entrar pro crime. E quem não deseja, ainda olha aquilo de uma forma glamurosa. Mesmo uma pessoa que fala assim, tudo bem, eu não vou ser criminoso, né? Vamos supor, geralmente é um perfil feminino. Uma mulher, geralmente, ela não fala, eu desejo ser uma assaltante, eu desejo ser uma traficante. Mas ela gostaria de arrumar um parceiro traficante. E essas músicas fazem parte desse tipo de coisa. Isso não é nenhuma percepção minha, né? O Arthur interpreta isso. Não, cara, você vai na internet, você tem... Eu até evito, eu vou te falar, eu até evito reagir isso na live, porque como não tem o blur, às vezes, né, no rosto dessas crianças, e eu tenho um pouco de medo de ser responsabilizado por expor essas pessoas,
Cara, eu recebo muito, cara, olha esse vídeo aqui, olha, eu não tô nem falando de vídeos famosos, vídeos que às vezes viralizam, eu tô falando, às vezes um cara fala assim, porra, cara, eu tenho uma tia que ela mora numa comunidade e olha o vídeo que fizeram do vizinho ali, e é um vídeo que não é vídeo de WhatsApp, que me mandam no Instagram, olha esse vídeo aqui, o conteúdo, o arquivo do vídeo, aí você, puta, tem uma criança lá falando, e aí, novamente, claro que eu não exponho, mas isso, cara, isso é amplamente flagrante, assim, você olha e tem um monte desses. Então, pra mim, tá muito claro. O que esses caras fazem é uma apologia direta ao crime organizado, e mesmo as pessoas que não entram no crime por conta dessas músicas, o que tem muitas, eles colocam o crime organizado naquela zona de coisas admiráveis e coisas desejáveis, né?